Localizado nas margens do Rio Negro, o Mercado Adolfo Lisboa, mais conhecido como Mercadão, está no centro da cidade de Manaus, capital do Amazonas. Com mais de 135 anos de história, foi inaugurado em 15 de julho de 1883, sendo um dos mais importantes espaços de comercialização de produtos e alimentos típicos da Amazônia. O lugar é uma verdadeira Disney dos sabores. Aqui você encontra várias espécies de peixes, de plantas, de frutas, de ervas medicinais, atraindo a atenção e a curiosidade de quem o visita. Quem vai falar sobre esse exuberante lugar cheio de histórias ainda desconhecidas é o jornalista, escritor e historiador Otoni Mesquita. No ano passado, ele lançou um livro sobre o mercado. Então a gente vai perceber que no início do século XX, eles propõem uma nova fachada, que é essa fachada da Rua dos Barés, e aqui vira fundos do mercado. E aí se constrói aquela, que é um pouco essa discussão que as pessoas fazem em torno da... por que a cidade virou de costas para o rio? Que isso é, de certa forma, um certo desprezo pelas tradições, por essas coisas mais naturais. Isso revela muito da cidade rica que estava se apresentando no início do século XX. Ela vai ganhar os pavilhões laterais, que são os mais elaborados, e esse pavilhão posterior que vai esconder essa fachada completamente. Então nós temos o mercado construído em diferentes situações, em diferentes momentos históricos da cidade e muito importantes. E ele, na verdade, não era conhecido como o Mercado Adolfo Lisboa, era um mercado de ferro, digamos, no século XX até os anos 80, era um mercadão, um mercado grande, e aqui que concentrava, as populações vinham para cá. Tinha uns pouquíssimos mercadinhos que começam a surgir nos anos 60 e os supermercados. Então a concentração era no mercado grande. E com a Zona Franca ele vai perdendo essa importância porque a cidade cresce muito e os bairros ficam mais distantes, essas populações ficam praticamente impossibilitadas de frequentar o mercado todos os dias. Então ele perde um pouco desse espaço, mas ele veio até muito recentemente carregando essa animação, só que no início desse século XXI ele foi paralisado para fazer, em 2006, para fazer um restauro, mas na verdade aconteceu uma reforma e entregaram o mercado em 2013. Só que esse tempo de 6, 7 anos parado fez com que outros espaços assumissem essa animação da tradição que era do mercado. Ficamos com ela no mercado da Manaus Moderna. E aqui ficou um espaço mais voltado para as pessoas passearem, virem comer peixe, ou para turista. Livro, né? Antes ele era mais para comercial, depois dessa reforma ele se tornou algo para mais turista. Sim, sim, ele fica, eu diria, mais para inglês ver, porque é um espaço de circulação, mas que, de qualquer forma, nós devemos reconhecer que a cidade também precisa desses espaços. Nós precisamos de espaços turísticos para que essa população circule, né? Tenha locais com essas tendas de artesanato, de ervas e outros produtos que se tornaram quase tão animados quanto os de Belém, mas é algo que é novo, né? Pensando do ponto de vista da tradição. Quem nasceu um dia desse imagina que sempre esteve aqui dessa forma, mas toda a história é assim, ela vai se modificando, vai ganhando novos significados perante as novas necessidades e desejos do tempo. A gente percebe que lá na frente tem um ano que chama muita atenção, é 1906. Esse ano, ele foi um ano que também houve um restauro nele, que construíram aquela primeira frente. Não, 1906 é o ano que eles acrescentaram aquela outra fachada. A fachada que vira de costas para o rio, né? Vira de frente para a cidade. E depois, no final daquela década, eles vão construir os pavilhões do peixe, da carne, e depois, no início da segunda década do 20, vão construir o pavilhão das tartarugas, que seria esse aqui.
Então são todos já com mudanças no tempo do século XX. Nós vamos ter um primeiro contrato com uma firma inglesa, que você vai encontrar algumas colunas com indicação na própria coluna, no interior. Nós temos, na última recuperação, acho que um elemento significativo foi esse Berceau Soleil. Essas aberturas estavam todas fechadas, com barracas que ocupavam pelo lado de dentro. Do outro lado, em parte, eles recuperaram, porque é um espaço também que já não tem o mesmo uso. Então, essas mudanças são esperadas, ainda que seja um patrimônio, um dos primeiros tombados pelo Estado e federalmente no Estado do Amazonas, é um dos primeiros. Então, ele tem essa relevância. Ele é não só um espaço básico, porque toda a cidade ela pode ser identificada muito pela animação dos seus mercados, pelo que se encontra no mercado, enfim. E isso nós temos em parte aqui ainda. Ela é significativa por isso. Professor, explica pra gente sobre esse sino da criolina, da hora da criolina. Ok, olha só, eu nem abordei isso no meu trabalho, que eu não encontrei isso na documentação, mas isso é mencionado, foi recuperado no período agora da reforma do mercado, que seria o horário da xepa, o horário que encerra a venda dos produtos. Então a própria administração se encarregava de ter um funcionário que ia jogar a criolina em cima dos produtos para tornar invendáveis. Então tudo ficava muito mais barato, porque tocava o sino e o povo corria que vai comprar tudo mais barato. Então, basicamente, era como se fosse a hora da xepa. Agora, isso é talvez dos anos 20, 30, eu não tenho muita referência. Eu sou um usuário do mercado desde os anos 60. Quando criança, eu vinha muitas vezes ao mercado, inicialmente acompanhando minha mãe, e posteriormente eu vinha só, ainda garoto, eu vinha com uma lista de coisa para comprar, por isso o mercado para mim não era uma coisa muito legal, eu não gostava, era uma tarefa chata, era uma responsabilidade. Eu tinha que vir com uma cesta, que a gente usava uma cesta de vime, tinha que pegar o ônibus e tinha um monte de inconveniência, e para um garoto era mais difícil, porque ninguém facilitava nada para uma criança. Então, mas eu gostava de descer, porque o mercado emendava com a praia. Muitas vezes a gente fazia compra na parte posterior, na parte da praia, que era onde os produtos eram mais baratos. Às vezes esse mercado se estendia como se fosse uma feira em palafitas, porque ela se construía toda sobre o rio, em palafitas mesmo. E quando era verão, ficava na praia. Tanto que na época de tartaruga eles faziam uma porção de currais na praia, currais de tartaruga, que ajudou a quase exterminar com as tartarugas. E a população consumia muito, porque isso era uma tradição que vinha desde o século XIX. Mas no século XX era comum também as pessoas que vinham do carnaval, vinham de madrugada tomar mingau de banana e outras coisas. O mercado sempre teve essa tradição. E, como eu falei há pouco, ele revela muito a diversidade de produtos da região, porque com o período chamado crise, o período entre 1913 e 1960, 70, que diziam que era de grande pobreza, de estagnação econômica, o mercado sempre foi descrito como um lugar de muita riqueza, de muita quantidade de produtos. Não tinha uma diversidade muito grande, como passamos a ter a partir da implantação da Zona Franca, quando nós passamos a importar maçã, chuchu, uva. Isso era coisa rara, mais ou menos cenoura. Isso se via no final do ano, basicamente. Muito raramente tinha um japonês que vendia um pouco desses produtos em uma quitanda, mas só depois da Zona Franca é que nós vamos ter uma fartura desses produtos, que começaram a vir via aérea também, que as companhias de aviação começaram a intensificar muito mais os voos para Manaus a partir da década de 1960. E com a Zona Franca tudo isso vai ser intensificado e animado, com muitos turistas, porque a princípio a Zona Franca também
recebia sobretudo turistas do sul e sudeste que vinham fazer compras de eletroeletrônicos, roupas, porque naquele primeiro momento a Zona Franca não era esses produtos chineses, era camisa Hang Tang, calça Lee, Lacoste, óculos Ray-Ban, era tudo da melhor qualidade, produtos franceses, ingleses, japoneses, mas não essa coisa que se produz agora made in China. Então as pessoas vinham para Manaus para adquirir tudo que se comprava muito mais barato. Então foi o que caracterizou a Zona Franca, e também essas pessoas circulavam pelo mercado, porque mesmo naquele período tinha um chamariz do exotismo para o mercado. Então isso era um contraste, ainda que muitas vezes fosse criticado nos jornais ou pelos políticos que queriam que limpasse todo o entorno do mercado, tirasse aquelas quitandas todas, aquelas coisas improvisadas, mas isso que era um grande chamariz turístico, assim como a cidade flutuante que ficava perto de Manaus, ali em frente à escadaria dos Remédios, que era uma coisa que quase emendava com essas construções daqui do mercado. E então, o mercado hoje, ele de certa forma corresponde a outras necessidades, como eu digo sempre. Hoje a maior parte da população faz uso do supermercado. Então, poucas pessoas, algumas famílias tradicionalmente ainda vêm aqui no final de semana, pelo menos domingo alguns vinham mais aqui. Mas antigamente as famílias vinham a semana inteira, o tempo todo. O mercado era algo extremamente animado. Agora, se nós quisermos ver uma ideia de animação do mercado, é só irmos ao mercado da Manaus Moderna, que você tem toda essa diversidade, não tem, digamos, esse aspecto histórico, mas a vida dos peixeiros, ou quem vende carne, aquela gritaria, aquela animação que é típica do mercado, está lá e não está mais aqui. Construída durante o ciclo da borracha com material importado da Europa, sua estrutura feita de ferro foi supostamente projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, o mesmo que projetou e deu seu nome à famosa Torre Eiffel. É muito fácil encontrar na internet menções que afirmam essa ideia. Porém, o professor questiona. Ele diz que durante sua pesquisa não encontrou provas concretas que foi Eiffel que projetou parte do Mercadão. Sobre o Gustave Eiffel, que foi que fez? Não tenho referência alguma sobre Gustave Eiffel em relação à ferragem daqui. Isso aí alguém falou como um projeto dele, mas eu não tenho, não tenho referência alguma na minha pesquisa. E eu acredito que isso pode ser uma dedução que tenham feito, porque é um projeto inglês e o Eiffel vai aparecer no final do século. Isso aqui é 20 anos antes. Tudo bem, poderia ser, e a questão do modelo também, que as pessoas dizem, é uma réplica do mercado de Paris, do Les Halles. Bom, os mercados, as estações rodoviárias, ferroviárias, todas tinham mais ou menos esse padrão. Isso você vai encontrar em vários lugares do mundo, não só no Ocidente, mas até no Oriente. Isso era uma tendência. É, uma tendência que era a estrutura que criaram de ferro, era resultado da indústria de ferro. E a indústria de ferro desenvolve não só na Inglaterra, mas na França, na Bélgica, nos Estados Unidos. Então eles têm, na Inglaterra tem um determinado campo amplo para isso, mas também os outros países, a França, a Bélgica e a Inglaterra e outros que não está me ocorrendo agora, que são países que produziram bastante e exportavam para toda parte do mundo. Aqui nós importamos muito material da Inglaterra, da França e da Bélgica, basicamente, que é assim, do básico que eu tenho de informação. Mas nada impede que o Brasil só muito tardiamente é que vai produzir alguma coisa de ferro. O senhor vem aqui quantas vezes por mês? Parece mais? Não, eu venho por alguma razão quando eu passo. Essa semana eu passei 2 vezes aqui que eu estava procurando material, fui procurar umas molduras aqui, eu vim comprar mamão, às vezes eu passo aqui, ou só para usar o banheiro, que aí quando eu passo nessa área, mas é um local
que eu costumo trazer as pessoas, visitantes aqui, isso é muito comum. Quem são as pessoas? Visitantes, amigos? Amigos, pessoas, amigas, jornalistas, artistas, ou pessoas que eu conheci há pouco tempo, mas que vieram recentemente. Veio uma jornalista da TV francesa, antes veio um grupo austríaco, enfim, são variados, e pessoas que eu conheço, que passam por Manaus, ou amigos que voltam, e eu costumo trazer aqui. O lugar coleciona admiradores. O professor lançou um livro em homenagem ao local. Professor, o senhor escreveu um livro recentemente, Mercado Adolfo Lisboa, História e Arquitetura, para o mestrado da faculdade. Por que esse tema? Bom, ele não foi para o mestrado, esse tema foi uma recuperação. Eu escrevi uma dissertação de mestrado, mas isso foi lá nos anos 90, no começo dos anos 90, que era Manaus, Belle Époque Manauara e sua arquitetura eclética. E nele eu falo dos vários edifícios públicos destacáveis. E trabalhei com isso naquela época. Anos depois eu retomei um pouco o trabalho sobre a cidade no doutorado. E agora, bem recente, a prefeitura me solicitou há 2 anos atrás para escrever uma cartilha, que é um TAC, um termo de ajuste de conduta, que eles deveriam fazer sobre o mercado Adolfo Lisboa, sobre o Mercadão. Então eu aproveitei parte do texto que eu tinha desenvolvido naquela época, voltei à pesquisa, voltei à biblioteca pública para levantar vários documentos, ou IGA também, que são fontes e locais que guardam acervos significativos da biblioteca pública, o Instituto Histórico e Geográfico. E lá eu identifiquei, localizei alguns dados bem legais sobre o mercado, que é isso que eu retomei e ampliei um pouco esse trabalho, que, do meu ponto de vista, é um trabalho que ainda requer mais aprofundamento, mais investigação, muito mais, porque eu praticamente não falo das pessoas, eu falo da construção, da obra material. E é necessário também que se tenha um trabalho maior para falar sobre os usos do mercado, ainda que um ou outro escritor tenha mencionado esses usos, a diversidade de produtos, de embarcações, uma série de vinculações que o mercado, por que ele representava de certa forma a cidade de Manaus. E isso é sempre legal, a gente está retomando, porque isso é uma forma também de discutir a memória da cidade e pensar a nossa identidade, quem somos nós. Porque quando nós mudamos isso aqui, nós também estamos tentando, quando se fez uma fachada para o outro lado, era uma tentativa de desvincular daquela tradição ribeirinha, fluvial. E hoje também, quando se faz essa coisa mais embelezada, mais uma vitrine, é ainda uma tentativa de fazer uma outra realidade, né? Lógico, sempre a administração e as elites tentam embelezar os espaços públicos para vender melhor o produto. Mas de qualquer forma nós não podemos perder de vista que são construções do seu tempo, em que a população de qualquer forma se apropria e usa esses espaços. Lógico, hoje em dia as apropriações estão muito restritas porque o controle é muito grande. Mas em muitos momentos isso aqui tudo estava ocupado com bancas improvisadas, um churrasquinho de gato, vendedor de tucumã e vários outros produtos. E se não houver realmente um controle, volta a ser isso. E isso nós temos de grande parte na outra representação do mercado mais atual. Ela é mais democrática, mas também muito anárquica. E essa aqui é a área mais controlada. E é isso que, em grande parte, representa a cidade, os desejos, como funciona a cidade. Então isso pode ser interpretado ao ler o mercado também. Ele tem um artificialismo que chega a incomodar em muitas coisas, mas são coisas que parte das pessoas deseja ter. É um certo distanciamento entre o que nós somos e o que nós queremos ser. Então muitas pessoas, as instituições fazem esforço para parecer outra coisa que não o que é real. E o mercado também não deixa disso. Ele também assume esse aspecto
de uma fachada impressionante. Basicamente é isso. Professor, então eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, né? Eu queria também que o senhor deixasse uma palavra para as pessoas que vão ler o seu livro, que vão descobrir aí novas histórias da história daqui de Manaus. Bom, é um prazer eu ter participado nessa entrevista com vocês. E, bom, a minha mensagem seria que as pessoas olhassem a cidade, não uma vez ou no aniversário da cidade, mas todos os dias, cuidassem da cidade continuamente. E não é cuidar do Teatro Amazonas ou do mercado, mas da casa, da rua, da loja, de qualquer lugar. As pessoas jogam lixo em todos os lugares, há um desamor com a cidade. Eu acho que se a população passasse a ter uma atenção um pouco maior, nós teríamos uma cidade melhor. Quer dizer, quanto melhor você trata a cidade, mais ela pode nos abraçar carinhosamente. Quanto mais maltratarmos, mais ela vai ser inóspita. Enfim, não vai acolher. Precisamos de pessoas que tratem bem a cidade, para nos tratar melhor. Ok? Eu que agradeço. Chama, dança, tribos do Brasil.